Um, dois. Deus de várias maneiras, nos tempos passados, falou aos nossos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, ele falou através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio do qual também fez o mundo. Deus, Paulo está dizendo, eu acredito que é Paulo, mas não vou entrar nisso. Você acredita também que é? Também, né? Tem essa aí. E você? Eu também. É por causa do estilo, né, da palavra, é bem paulina. E aí o escritor de Hebreus, ele diz que nos tempos antigos, no passado, Deus falou através dos profetas. Mas no tempo presente, ele falou através do Filho. Quem era esse Filho? Cristo. Para mim isso muda tudo. Não no que diz respeito somente ao tipo de comunicação de Deus, mas à natureza da coisa, à essência da coisa. Por quê? Se antes Deus falava pelo profeta, pela figura dos profetas, dentro dessa característica do ofício profético, no sentido de ministério mesmo, vamos dizer assim, Deus ele mudou. Deus ele fala através do ministério ainda? Fala. Mas nesse tempo ele fala através do Filho. E o Filho reflete família. Né? Reflete que a estrutura pelo qual Deus comunica, ela mudou. Ela não é prioritariamente mais um tipo de comunicação ministerial, no ofício profético. Mas ela passa a ser agora uma dinâmica de paternidade e de filiação. O que revela a natureza da família de Deus. Né? Então, isso não tinha nada a ver com... Quer dizer, Hebreus 1 tinha a ver, mas a perspectiva seria outra. Mas eu estou trazendo essa compreensão sobre essa intenção de Deus em falar através da família, porque estamos nós seis aqui, representando três famílias, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar basicamente da base, mas quando eu peguei essa noçãozinha aqui, também não sei se eu tenho escrito aqui. Tem uma palavra em Jeremias. Eu vou zapeando aqui porque com certeza eu vou achar. Ainda bem que minha Bíblia é toda arriscada. Eu lembrei dela na oração semana passada. Você viu? Na hora que a gente estava orando, soltou a bomba e ela... Gol do Bahia! Pronto, agora que vai ser Bahia Vitória. Tenha paciência comigo, viu, gente? Parece, Recabitas. É um texto conhecido? Não, pior que não é, velho. Eu também achei. Glórias. Achei. Os Recabitas. Jeremias 35,
vamos lá, só para a gente não perder o fim dessa conversa. Hebreus 1 diz que, versículo 1 e versículo 2, diz que nos tempos passados, Deus falava através dos seus profetas, mas nesse tempo, Ele fala através do seu Filho. Quem é esse Filho? Cristo. Mas Cristo não é mais Filho de Deus sozinho. Cristo não é mais Filho de Deus sozinho. Como diz Danilo, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então Cristo, Ele se manifesta para que, e morre na cruz, para que a partir disso eu também pudesse me tornar filho. É o texto de João capítulo 1, versículo 12, 13. Que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas aqueles que o receberam e creram no seu nome, a ele foi dado o poder de se tornarem filhos. Então nós recebemos o poder de Deus para nos tornarmos filhos, ou seja, toda a capacidade espiritual que nós precisamos para nos tornarmos filhos de Deus, nós recebemos essa capacidade quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí esse texto aqui de Jeremias, que não estava na programação, mas eu acabei lembrando dele agora depois de ter lido Hebreus 1, Jeremias 35, versículo 16, diz assim: porque os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandato de seu pai, que ele lhes ordenou, mas esse povo não me escutou. Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu pronunciei contra eles, porque eu lhes falei, mas eles não ouviram. Versículo 18. E Jeremias disse à casa dos Recabitas: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: como obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos e fizeste conforme tudo que ele vos ordenou, o Senhor diz: não faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Que coisa linda. Que coisa linda, velho. Qual é o contexto aqui? Eu ainda não me aprofundei tanto assim nesse texto, né? Mas eu já dei umas rabiscadas aqui legais, assim, porque quando eu estava estudando o livro de Jeremias há mais ou menos uns 2 meses atrás, na leitura cronológica, né, das escrituras, muita coisa no livro, o que ficou muito violento assim no meu coração, e eu guardei isso, escrevi e guardei, essa palavra sobre os recabitas. Então o que é que está acontecendo aqui nesse contexto? Jeremias está pregando uma mensagem por 40 anos. Qual era o teor da mensagem? O bicho vai pegar para o lado de vocês. Deus vai trazer juízo sobre Judá, sobre Jerusalém. Só que tinha uma família chamada os Recabitas, que foram guardados no período da destruição. E eles só foram guardados por Deus do mal que a Babilônia tinha trazido sobre Israel, porque eles guardaram o conselho do seu pai. E aí, por eles guardarem o conselho do pai, Deus priva eles da destruição e diz que eles iam permanecer em Jerusalém, e a partir dessa linhagem a cidade ia ser reconstruída. Então, que situação é essa? A gente hoje, nós juntos, né, enquanto família, nós fomos plantados pelo Senhor aqui na Cidade Baixa, a família de Danilo, a família de Cleison, a minha família, com o objetivo de construir um lugar para a habitação de Deus, que culmina em uma igreja, né, sendo formada. Mas a igreja, ela só vai conseguir ser formada e consolidar se nós honrarmos o conselho do Pai. Se nós honrarmos o conselho do Pai. Se de fato essa estrutura relacional familiar, ela tiver honra. E isso parte do cenário individual das nossas famílias sozinhas, como coletivamente das nossas famílias, como não vou dizer presbitério, porque a gente ainda não se formou um presbitério, mas uma família como um núcleo de liderança que Deus tem plantado aqui.
Então, a partir disso, será tudo aquilo que a gente vai viver. Tudo aquilo que nós vamos desenvolver enquanto serviço, tudo aquilo que nós formos, de alguma forma, começar a trabalhar, a dar forma. Então, existe um tipo de conselho de Deus que traz para famílias a capacidade de restauração de um lugar. É isso que acontece com os recabitas. Eles preservaram o conselho de um pai. O pai deles, né, Jonadab, esse cara era um dos guerreiros de Davi. E era sacerdote, né? Era o sacerdote do período de Davi. Então, a partir desse cara aí vinha essa linhagem de recabitas. Então, mais de 40 anos à frente, a destruição estava vindo através de Nabucodonosor e do Império da Babilônia, mas essa linhagem ela foi preservada e Deus fez com que essa família se tornasse os restauradores de um lugar que estaria em desolação. Tudo isso pelo fato da honra. Tudo isso pelo fato da honra. Deles honrarem e preservarem o conselho de sabedoria que eles tinham recebido dos seus antepassados. E aí, voltando para esse texto de Hebreus 1 e tentando fazer um paralelo com isso, o escritor diz que nos tempos passados, Deus falava pelos profetas. Deus falava aos pais através dos profetas. Mas nesse tempo presente, ele fala através do Filho. Em Cristo, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a pergunta que fica é o que as nossas famílias, no quesito individual da coisa, têm comunicado para a Cidade Baixa. Quando alguém olha para a família de Danilo e da irmã Joyce, o que é que tem comunicado? Quando olha para a minha família Esther, o que tem comunicado? Quando olha para Cleison e Gabi, o que tem comunicado? O que a Cidade Baixa precisa receber de revelação, de manifestação da natureza de Deus através das nossas famílias no quesito individual da coisa? Hoje eu acredito que não se resume a um culto público. Mas como diz manhã, o buraco está muito mais embaixo. A nossa casa, no quesito individual, nossas famílias no quesito individual, será ouvida a partir de uma estrutura de autoridade que Deus vai nos dar, autoridade profética que eu falo, né? No que diz respeito ao tipo de mensagem que as nossas casas comunicam. Ela só vai se tornar uma casa profética se antes ela se tornar uma casa pastoral. Nossa voz, enquanto família, ela só vai se tornar uma voz profética efetiva para essa área da cidade se as nossas casas e as nossas famílias individualmente elas se tornarem famílias pastorais. E isso aqui, quando eu falo sobre esse sentido, esse aspecto pastoral da coisa, é com toda a responsabilidade e toda a atribuição que é devida para uma família sacerdotal. Entende? Então, as mulheres da Cidade Baixa, elas precisam ter Esther, a irmã Joyce e a irmã Gabi como uma referência no mundo. Os homens na Cidade Baixa precisam ter Messias, Danilo e Cleison como uma referência de homem. Nós já temos muito problema. Estava falando isso com o Esther, brincando com ela, e até estava brincando semana passada, né? Com o Matheus também. Eu falei, estava falando com o Esther, você precisa aprender a me dividir. Você não pode me querer só para você. Brincando, né? Claro que sou restrito a ela, porque ela é minha esposa e eu sou marido dela. Mas Deus depositou em nós um caráter redentivo. E o caráter redentivo nada mais é do que aprender a resolver problemas e situações que não fomos nós que geramos, né? Entende? E às vezes é aí que está a resposta de todas as nossas orações. É nesse fato, Danilo, de aprender a se levantar como esse resolutor de problema
que está a resposta de todas as nossas orações. Porque quando a gente ora não na perspectiva de entender o que Deus está fazendo para conseguir replicar como Filho de Deus, né? Então Jesus disse, João 5,17, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. E no versículo 19 ele disse, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas ele faz o que vê o Pai fazer. Eu vou abrir rapidinho aqui e vou voltar para os recabitas. João 5,19 diz, então Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que ele vê o Pai fazendo. Porque todas as coisas que ele faz, o Filho também faz da mesma forma. O versículo 20, olha o que diz. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele está fazendo. E mostrará obras maiores do que esta, para que ele vos maravilheis e também vos faça. Então, o objetivo de Deus, o que fundamenta Deus mostrar para nós o que ele está fazendo, é porque ele nos ama. E por amor a ele, nós devemos replicar o que ele está fazendo. Entende? Então, por que é nisso que está a resposta de todas as nossas orações? Eu estava orando ali, nesse instante. Dai-nos os jovens, dai-nos os homens, dai-nos as mulheres, dai-nos as crianças. Beleza. Por quê? Para quê? Por que a gente está orando isso? Porque todos esses já foram dados a Cristo. Cristo já recebeu todos eles. Todos eles foram dados a Cristo pelo Deus Pai, porque o Pai diz, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, qualquer um desses que vier a Cristo, é porque o Pai deu ao Filho. E o fato de nós, enquanto famílias, no quesito individual da coisa, nos levantarmos para aprendermos a resolver problemas que não são nossos, irmãos Joyce, é que está a resposta de todas as nossas orações. Que às vezes a gente acha que a dinâmica de serviço da nossa casa, das nossas famílias, no que diz respeito à plantação desta igreja que nós estamos trabalhando e cooperando hoje, diz respeito só a um serviço de evangelização e um serviço de pastoreio. Quando, na verdade, é resolvendo problemas que podemos evangelizar e pastorear o coração dos perdidos que estão aqui. Entende? Então eu estava falando isso com o Esther essa semana. Você precisa me soltar. Me solte. Não me segure, não. Porque deixa eu ir, velho. Seus problemas estão resolvidos? Estão. Se não estiverem, resolveremos. Mas enquanto eles já estão resolvidos e você não tem problema nenhum para resolver, resolva o seu, mas também seja maduro o suficiente como resposta de Deus para resolver o problema de outras pessoas, que você não tem nada a ver. Mas Jesus não tinha nada a ver com os meus, né? Jesus não tinha nada a ver com o meu pecado, com o pecado de Danilo, com o pecado de Cleiton, mas ele resolveu o nosso problema com o pecado. Quem não está tão resolvido com o pecado somos nós. Mas ele resolveu o problema do pecado. Tem uma profecia não é Malaquias não, Zacarias, que diz que e ele tirará da terra o pecado em um só dia. Que isso, velho? Em um dia, Jesus fará expiação por todos os pecados e todos os pecados em um único dia serão tirados. Então, quando eu falo sobre isso, é com a intenção de nos provocar. Nos provocar, velho, pelo amor de Deus. Eu já morei em lugares que pessoas ainda me ligam e dizem, cara, que saudade. Eu já morei em lugares, velho, você tá por onde eu vou aí? Por quê? É só por causa do sentimento entranhável de afeto, de amor, de carinho, de respeito? Não. Mas é porque eles viram alguém aqui na Cidade Baixa precisa ver Jesus através de Danilo. Porque se Danilo se mudar daqui, cadê?
Cadê Cristo? Eu preciso ver Cristo. Cadê Cleison? Velho, o Cleison saiu daqui. Meu Deus, ele foi pra onde? Não é possível. Ele precisa voltar pra cá. Volta pra cá, velho. É por isso que Romanos diz que a terra clama com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quer ver a igreja daqui crescer? Da Cidade Baixa crescer? Quem quer? Quer ver, Biel? Biel disse que quer. É só a gente se levantar para resolver o problema de alguém, velho. É simples. A verdade é essa, Cris. É simples. Quer ver a igreja crescer? É só a gente se levantar para resolver o problema de alguém. Tem um bocado de gente. Quem é que... Meu Deus do céu. Eu não sou daquela não de, enquanto você resolve o problema do outro, Deus resolve o seu. Vá lá e se torne um negligente. Vou usar uma palavra que você usa. Se torne um leviano com a sua própria casa, com a sua própria família. Não, velho. Pastoreie sua casa. Cuide da sua esposa. Discipule seus filhos. Cuide de suas finanças. Cuide do seu trabalho. Cuide de tudo aquilo que você vive e tem enquanto família. No quesito individual da coisa. Porém, expanda esses braços. Alargue essas tendas. Se levante para resolver o problema de alguém. Porque é resolvendo o problema de alguém que Deus ele vai ser conhecido. Isso é tão sério que eu cresci ouvindo, né, de manhã, que o que faz o homem é a quantidade de problema que ele tem. E de responsabilidade que ele lida com os problemas. Mas a gente também vai ver uma galera de 40, de 50, de 60, que não foi formado e que não conseguiu alcançar a estrutura que precisava. Porque foram irresponsáveis. Tanto com os seus, quanto com os outros. Entende? Então, velho, o porquê nós temos saudade de Jesus, né? Desejo por Jesus. Se eu me tornei filho de Deus, pelo espírito de adoção que clama Abba Pai, as pessoas precisam me querer. Vamos fazer heresias? Irmã Joyce, Danilo precisa ser desejado por várias pessoas. Porque Cristo nele é esperança para a vida de alguém. Gabi precisa ser desejada. Meu Deus, eu amo tanto aquela menina. Quando ela chega é diferente. Precisa ser desejada. E se porventura ela passar por lugares e precisar sair, ela precisa deixar um rastro de amor do Senhor, de presença do Senhor. Então, já foi o tempo de nós sermos pessoas amargas. Quando eu digo amarga, não é aquele tipo de pessoa que tem amargura, no sentido de mágoa, de ressentimento, não é isso que eu estou falando. Mas quando eu falo sobre uma pessoa amarga, é no sentido de que nós precisamos dar sabor à vida de todo mundo que a gente se relaciona, velho. Isso me curou de tanta coisa, velho. Isso me curou de várias questões com minha família, meus parentes, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Meu amor, eu quero que você responda. Meus parentes me ligam pra quê? É só isso. E glória a Deus, Danilo. Eu não posso mais me ofender com isso, Cleison. Sabe por quê? Porque pelo menos eles têm alguém que é um suporte para eles, para ajudar eles a resolver os problemas que eles têm. E vai chegar algum momento que eles vão ver. Então, minha irmã Joyce, libere Danilo. Envie Danilo
Danilo, você precisa enviar Danilo pra galera. Não é da Vale Night, não. Que aí, senão eu e o irmão, a gente pega você, sacana. Não é da Vale Night, não. Mas você precisa enviar o seu marido. Você acredita no chamado que Deus fez pra ele? Libere ele, diga vá. Agora, é um desafio. A gente... Sabe, Esté me deu uma pancada 2 semanas atrás. Não foi nem no sentido de comparecimento. Não foi nem no sentido de companhia. Porque a gente está sempre junto. Né? A gente fica longe um do outro, quase nada. É quase o tempo todo junto. Mas às vezes eu tenho que me sair, velho. Para a irmã não ficar com vontade de vomitar. Chega a dar uma náusea, né? Olhou pra cara. Eu tenho um casal de amigos que foram padrinhos do nosso casamento, que trabalham juntos na mesma empresa, vão juntos, trabalham juntos no mesmo período, no mesmo setor, fazendo a mesma atividade, voltam juntos, congregam no mesmo lugar, as famílias moram no mesmo lugar. Falei, rapaz, larga a sua mulher em paz, vai embora, se vire, faça alguma coisa, suma da frente dela. Vá resolver o problema de alguém. Isso é tão poderoso que até aí eu já estou falando no sentido do estímulo no casamento. Rapaz, a minha esposa fica toda orgulhosa de mim quando eu resolvo o problema de alguém, velho. A gente está entre adultos aqui, não vou falar coisas obscenas, mas ela fica me querendo muito quando eu resolvo o problema de alguém. Por quê? Porque isso é uma característica masculina, de hombridade, de responsabilidade. E nós vamos transicionar nesse quesito de um alargamento de Deus no que diz respeito ao serviço profético e pastoral das nossas famílias, quando nós começarmos a nos relacionar com as pessoas e a depender daquilo que elas precisam de suporte, nós de forma intencional ajudar essas pessoas a resolver os problemas delas. E isso vai custar muita coisa. Isso vai custar a nossa privacidade, isso vai custar o nosso conforto, o nosso sono. Eu lembro de 2 episódios que eu sempre conto de testemunhos pessoais sobre o que Deus precisa, o nível de disposição que Deus precisa de nós. Na época que eu estava na IEB, eu coordenava um dos cultos lá, que era o culto de oração, que acontecia toda terça-feira, 4 da tarde. Aí eu pegava os jovens, aí fazia o evangelismo de 3 às 4 e de 4 às 6 já ficava com eles na igreja para o culto de oração. E aí teve um dia que eu liguei para um, liguei para outro, fui na casa de um, fui para casa de outro, não apareceu ninguém. Glória a Deus, vai ser eu, Jesus e as cadeiras. Abri a igreja, fiquei lá. E eu tava com R$70 na mão, velho. Tava com uma nota de 50, uma nota de 20. Na prova, irmão, eu tinha ganhado R$100 de oferta. Fiz compra com R$30, coisas básicas de casa para tomar café. Sobrou 70. Desempregado, obreiro integral na igreja. Todos os dias eu tava na igreja servindo. E aí, não apareceu ninguém. Até que deu 4 e pouca, 5 e pouca, apareceu uma senhorinha, aí só tava eu e ela, eu orei junto com ela ali 20 minutinhos, 30 minutinhos, liberei ela e fiquei na igreja. Aí, vou ficar por aqui mesmo com Jesus. De repente chegou uma senhora, velho, com um bebezinho no colo, bateu no portão, porque eu tô precisando de ajuda. A senhora tá precisando de que tipo de ajuda? Não, que eu quero comprar fralda para ela, comprar um leite, e não sei o que. Aí eu tô passando por aqui. Ela tava mesmo com um saco cheio de doação assim de alimentos, né? Eu tava passando por aqui e tal, e vim aqui. Eu falei, tá certo. Aí, falei, pô, vou abençoar a vida da irmã. Aí, peguei a nota de 20 pra dar de oferta. Aí, Jesus ministrou, né? Você pode fazer melhor do que isso. Aí eu peguei a nota de 50, irmã Joyce. Aí meu coração travou e o Espírito falou de novo. Você ainda pode
quase. Você ainda pode fazer melhor do que isso. Aí eu entendi. Eu peguei os 70. Tome, minha irmã, Deus te abençoe. Fiquei sem nada. Sabe quando foi que eu fui pegar dinheiro de novo? Quase um mês à frente, que foi uma outra oferta que eu tinha ganhado. E ali, Deus levou tudo que eu tinha naquele momento. Alice, não. Aí, quase um ano depois dessa prova toda, eu comecei a trabalhar na Walmart. Lá com o Mazinho que inclusive me fez a ponte para eu trabalhar lá. Comecei a trabalhar lá. E aí eu pegava o expediente, 1h20, 1h30 mais ou menos, e trabalhava até 9h40. Só que... E aí eu fui trabalhar e tal, quando deu 9 e pouca, finalizou, aí todo mundo recebeu a notificação, ó, a gente vai ter que ficar para hora extra. Tá bom, ficamos até hora extra, até 11h10. A empresa A empresa disponibilizava uma van para fazer o percurso de levar cada um. A van ia por quase toda Salvador, velho. Adivinha quem era o último a descer? Messias. Tinha dia que eu chegava em casa às 2h pouca da manhã. Aí eu cheguei em casa, era 2h15 mais ou menos. Tomei um banho, nem comi de tão cansado que eu tava, irmão. Deitei no chão, que na época eu dormia no chão, não tinha cama. Deitei no chão, caiu lá. Aí de repente demorou uns 30 minutos, veio uma vizinha. Pá, pastor. Irmão, a menina tava chamando meu pai. Só que meu pai tava trabalhando. Ele trabalhava de pernoite, né, como segurança. O que foi? É porque Janaína tá possessa. Uma vizinha, uma menina jovem de lá, na época tinha seus 16, 17 anos, era mulher de traficante, tava possessa. Não tem ninguém, quem é que vai expulsar o cão? Messias. 2h da manhã, velho. Quando eu cheguei lá, foi uma das cenas mais horríveis que eu vi, porque o espírito tinha quebrado uma lâmpada, a menina tava descalça, pisando nas lâmpadas, não cortava o pé, velho. E ela pegava um caco de vidro e ficava assim, ó, ameaçando a menina, né? Cortar o pescoço da menina. E aí, velho, quando eu cheguei na casa da menina, foi um paranauê retado, porque ela tava na sala, quando eu tentei entrar, ela pegou o caco de vidro e veio avançar pra cima. Eu peguei e corri. Aí depois eu consegui entrar, ela foi e correu pro quarto. Só que fechou a porta. Quando eu fui pro quarto, a porta da janela, ela pegou e ia passar. Ele ficava nessa. Eu indo pro quarto, ela indo passar. Eu indo passar, ela indo pro quarto. E... Quando eu... Só tava ameaçando. Lascou a mão assim, mas não chegou a cortar o pescoço da menina. Não. E eu orando, vai, Satanás, em nome de Jesus, saia. E não sei o que, aquele arerê na rua, irmão, de madrugada. E nada desse Satanás, desse demônio sair, velho. Eu fiquei com... Velho, pensa um dia que eu fiquei com ódio do diabo, foi... Quase que eu tiro ele no muro. Irmão, exausto. E deu 3h da manhã e nada do Satanás sair. Aí eu falei, velho, larga aí, sabe de uma? Aí eu peguei, chamei manhã, chamei a mãe da menina. A gente fez uma roda de oração e começamos a louvar. Ah, digno. Começamos a cantar. De repente, a menina sai correndo na rua endemoniada, velho. Ela saiu correndo. Aí eu falei, Espírito de Deus, no nome de Jesus, encontre ela agora. Aí eu não sei que coisa que foi que deu, que ela travou. E aí caiu no chão. Quando ela caiu no chão, eu fui correr atrás, botei a mão na cabeça, sai em nome de Jesus. Aproveitei a oportunidade, quando sou besta, irmão Joyce. Aí o cão saiu. Depois foi um outro paranauê pra conseguir consolar a menina, que a menina entrou em uma crise, e não sei o que, de choro. E dizendo que ia se matar, e que a culpa era de não sei quem, e que tava grávida. Irmão, foi quase 5h da manhã que o arerê todo foi parar. E aí eu voltei pra casa, tomei outro banho, dormi rapidinho, acordei no outro dia, já pra ajeitar as coisas, pra almoçar, sair pra trabalhar de novo. Quem é que quer uma vida dessa, velho? Entendeu? Porque a gente às vezes fica assim, ó, Deus me use. Ah, eu sou um pastor. Ah, eu sou um profeta. Ah, eu sou um mestre. Ah, eu sou não sei o quê. Ah, eu sou não sei o quê. Quem é que quer uma vida dessa, irmão? De ser privado do descanso,
de ter o seu dinheiro levado embora, de estar exausto para ter que trabalhar no outro dia, ainda fazer hora extra, chegar em casa e quem é que quer uma vida dessa, velho? Mas glória a Deus. Glória a Deus por todas as coisas, sabe? Então, nós estamos sendo chamados por Deus, que às vezes a gente só deseja a graça do ministério. Quando eu falo a graça, eu me refiro a tudo o que é bom. Mas o ministério não começa pelo que é bom, velho. O ministério começa pelo que é ruim, Danilo. O ministério não vai começar com Danilo dando aula na EBD. O ministério vai começar com Danilo tomando um saco de mijo nas costas, sendo perturbado pelaquela moradora de rua que estava lá te atazanando na lanchonete do seu pai, velho. É ali que o ministério começa. Não é na plataforma, velho. Então, se nós não nos levantarmos para resolver o problema das pessoas que nós já temos contato aqui na Cidade Baixa, a gente ainda não entendeu o que é igreja. A gente não entendeu ainda o que é conseguir desenvolver essa natureza de Cristo e se mover na semelhança de Jesus. Porque é isso que o Pai está fazendo, velho. É isso que o Pai está fazendo. E aí, 2 Coríntios, já estou acabando para a gente descansar. 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E o versículo acima, 18, diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o versículo 18 diz que nós recebemos em Cristo o ministério da reconciliação. Então, tudo o que Deus exige de nós, no que diz respeito a serviço, velho, não é pra gente ficar bom em uma tarefa. Entendeu? Ficar bom em pregar, tocar, profetizar, orar um pelo outro. Tudo que Deus exige de nós enquanto serviço não é nem pra gente ficar bom em resolver o problema das pessoas ou ajudar as pessoas a ter seus problemas resolvidos. Mas Deus nos dá o serviço para que por meio dele nós nos tornemos a semelhança de Cristo. Deus nos dá o serviço para que através desse serviço nós nos tornemos um tipo de pessoa com um tipo de coração. Entende? Então, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Então, o tipo de família que Deus deseja gerar em nós é uma família que se levante para que resolva os problemas da Cidade Baixa. Literalmente, velho. Literalmente. Deus deseja que nós nos levantemos enquanto homens e mulheres maduros para resolver os problemas que não foi a gente que provocou. Seja lá qual for. Por quê? Só porque ele quer alcançar essa pessoa que está no meio do cenário de problema? Não. Mas porque é resolvendo o problema do outro que nós vamos nos tornar a semelhança de Cristo.